Bom dia, família Paz e Bem. Sou a Lorixá Adriana de Omolu, sou matriarca do Ilê Axé Omolu Ati Oxum e militante em defesa da segurança e soberania alimentar e nutricional e suas interseccionalidades, dos povos tradicionais de matriz africana, num fórum chamado FONSAM-POTMO, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Esse é o primeiro de uma série de encontros que veicularei a partir do programa Paz e Bem. Aqui eu quero agradecer grandemente a minha irmã, mãe Adriana de Nanã, que já é uma conhecida de vocês e que me convidou para essa empreitada. E agradecendo muito com o meu coração, agradecendo a ela, agradeço também a família Paz e Bem, na figura de Mauro Lopes. Então, muito, muito obrigada, amor do pé, pelo convite, e pela confiança de estar aqui hoje, e aí, a partir de hoje, em outros encontros, falando um pouquinho sobre o acúmulo dessa militância, dessa cultura, e a partir desse lugar, do lugar de povo tradicional de matriz africana, no meu caso, o povo Yorubá. Hoje é o nosso primeiro encontro, e aqui, nesse primeiro encontro, primeiro eu quero dizer que, para além desses agradecimentos a essas pessoas lindas, eu devo a minha existência e estar aqui hoje à minha ancestralidade, a Exu, a Omolu, a Oxum e todo o panteão que me dá a condição hoje de estar aqui, nesse lugar, podendo falar um pouco sobre o que historicamente a gente vem cuidando, tratando, lutando, que é a defesa do nosso direito à existência enquanto um povo. E não é uma tarefa fácil, mas vamos lá. Para a gente poder entender como a luta está hoje, se acontecendo, a gente precisa compreender o que é que nos move, o que é que nos coloca nesse lugar de militantes, lutadores de uma causa. Desse lugar da luta, o mote dessa luta, como eu já disse, é o direito à dignidade humana. Mas por que nós temos que lutar por dignidade humana? Porque, apesar do processo de abolição da escravatura, essa abolição não se deu na perspectiva da reparação. Então, a gente vai voltar no tempo e compreender como isso se deu para que a gente possa pensar como está hoje. Então, o tema de hoje é a Maafa e o Holocausto da Escravidão. Então, se eu estou falando de Maafa, do que é que eu estou falando? O que é Maafa? Maafa é um termo de origem Kiswahili que se refere a um longo processo de violência e desintegração dos povos africanos, desde a colonização árabe-europeia até os dias de hoje. E abrange todos os aspectos que nos humanizam, seja ele físico, mental, espiritual, econômico, familiar, social. Então, ao atacar violentamente esses aspectos que nos humanizam, esse ataque, essa violência, faz com que nós percamos a nossa autoimagem. Por quê? Porque
uma vez que todos esses processos são colocados em xeque e são desumanizados, são desqualificados, deslegitimados, o que sobra é uma despersonalização da nossa humanidade, uma desumanização da nossa humanidade. Então, esse processo da Maafa que se dá no processo da diáspora, aqui nós colocamos como Holocausto da Escravidão. Para o Brasil, foram traficadas mais de 10 milhões de seres humanos. Desses mais de 10 milhões, somente 5 milhões chegaram vivos. Veja, vivos não significa saudáveis. Vivos, até porque a Maafa já destruiu a sua humanidade. Então, chegam vivos, né, em solo Pindorama. A maioria, né, na maioria não, todos que morreram na travessia foram jogados ao mar. E um artigo foi publicado colocando que essa quantidade de corpos jogados ao mar mudou o hábito alimentar dos tubarões. Para nós, a natureza é divindade, e as águas são divindade, e o mar para nós, frente a esse fato tão triste e vergonhoso da história, ela é a grande calunga, o mar é a grande calunga, pela quantidade de seres humanos que foram jogados, seus corpos foram jogados. Dos que chegaram aqui, e aí eu faço uma comparação à forma como os caprinos são comercializados no país. Você confina 300 animais num espaço que cabe 100. E aí você os deixa sem água, sem comida e sem condições nem de se mexer, de se locomover, de descansar. Desses, uma parte morre pelo caminho. Dos que chegam, você tem os que chegam doentes e os que chegam saudáveis. Você faz alguma coisa, hoje antibiótico, né, porque é isso que acontece, mas você procura curar aquelas peças que estão doentes, para que se curem logo, ou mata logo porque é uma despesa, e os que são saudáveis você coloca em praça pública, seja em frente de lojas, seja em praças, para venda. E eles são avaliados como se fossem uma peça. Então, nesse processo de desaculturação, desumanização, né, você os tira de suas famílias, por isso a Maafa, esse processo também de violência que ataca o aspecto familiar, porque você separa as famílias, cultural, porque você proíbe, você coloca pessoas de diferentes culturas e línguas juntas, inclusive inimigas, e não conseguem se comunicar, de culturas diferentes, mas você não as trata como seres culturais, sociais, políticos, sujeitos. Então, você coloca numa condição em que você tira deles tudo que diz quem eles são. E aí, eles já nesse processo, depois de meses de viagem, né, nesse processo catastrófico, doente, violento, você os coloca em frente a uma loja, né, uma mercearia, acorrentados, para que não fujam, e esses são vendidos como peças. Esses seres humanos são levados para as fazendas para trabalharem até a exaustão. E se param pelo cansaço, sofrem a violência física para que continuem trabalhando.
só podem comer se trabalharem e comem restos. Muitos, né, alguns ou muitos, a depender do que se pretende, né, do porquê se comprou, você coloca como procriadores. Então, esses procriadores vão copular mulheres, né, que também não são vistas como mulheres, mas como peça, para que elas tragam para o mundo mais peças saudáveis, porque também são avaliadas esses seres humanos na condição de coisa, para que eles possam, a partir de certos atributos, procriarem animais bons para a lavoura, para o trabalho pesado. Essas mulheres são estupradas, mutiladas, né, e veem seus filhos não podendo se alimentar do seu próprio leite, porque o seu leite é para os filhos das senhoras. E seus filhos são tirados delas. E essas crianças, ao chegarem aos 3 anos de idade, elas são acorrentadas no pescoço e nos pés a um pau, assim como suas mães. Então, muitas mulheres optaram em matar seus filhos, escolheram matar seus filhos, mas muitas se mataram por não conseguir lidar com essa situação. Muitos e muitos se mataram para que Ori pudesse retornar à sua grande morada. E quando os escravizadores, os colonizadores descobriram que eles faziam isso para retornarem, suas cabeças eram arrancadas para que Ori não retornasse. Então, isso é um pouquinho do que foi acontecendo ao longo do processo. O processo de descravização, vou usar esse termo, descravização, que se dá com a abolição, ele coloca uma outra situação tão triste e violenta quanto, que é você simplesmente abandonar ao léu seres humanos à própria sorte, porque não existe mais um modo de produção escravagista. E não existe mais não porque as pessoas se compadeceram, se conscientizaram, mas porque passa a ser um modo caro de produção frente ao processo de industrialização. E quando essas pessoas saem das fazendas, elas não têm para onde ir. Não tem casa, não tem emprego, não tem saúde, educação, até porque o primeiro Plano Nacional de Educação foi engavetado, porque a maioria da população era negra. Não são absorvidos nas indústrias, né? Porque aí você está com o processo de industrialização acontecendo e aí você precisa absorver mão de obra e aí o país cria um projeto de embranqueamento que traz imigrantes europeus com terra, emprego, educação e dinheiro. Então, esses seres humanos que já passaram por todo esse processo do holocausto da escravidão, ainda tem que viver essa situação pós-abolição. E muitos pedem desesperadamente para voltar para as fazendas, porque não tem para onde ir. Então, eles continuam sendo escravizados. É difícil tratar dessas questões. Só que os processos de escravização e colonização da mente, eles são extremamente perversos, porque eles continuam se dando ao longo da história. E existem documentos que diz como isso deve acontecer para que um momento você não precisa mais se preocupar, porque já estarão escravizados mentalmente e você não precisa mais, isso vai se perpetuar por gerações e gerações e gerações. Existe uma técnica para isso. E no próximo encontro eu gastarei um tempo significativo para ler essa orientação. A gente, quando fala dessa questão da história, e que não é algo que foi inventado, né? É história. O que a gente está buscando é
trazer uma parte que é dolorosa para que as pessoas entendam que trazer a história lembrar essas atrocidades é para que elas não se repitam. Porém, quando você as coloca e elas são colocadas num lugar de menos, de sem valor, né? O que isso quer dizer? Nada, é mimimi. A tendência é perpetuar processos de violência e desumanização. E aí você tem tudo que a gente vive hoje, que é o genocídio da população preta em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Em relação ao seu sagrado, à sua alimentação, à sua cultura, né? Você branqueia a cultura, né? Quando eu falo branqueio, eu entendo do que eu estou falando. Eu estou falando de você tirar das mãos de quem a cria, de quem a produz, a sua autoria. Coloca nas mãos de outro. Nos espaços que são de visibilidade de um povo, passa a ser apropriado por um outro povo e que descaracteriza por completo, Maafa, descaracteriza e dá outro sentido, outro conteúdo. Porque diz que o que esse povo, que já passou por todo esse processo, não tem valor. E aí, muitas e muitos, nesse processo, negam tudo aquilo que o remete a quem ele é. Vale lembrar que quando os africanos são na condição de escravizados, são colocados aqui, trazidos para cá, antes disso, quem colonizou estava aqui. Quem colonizou trouxe uma bandeira que indicava o seu país, Portugal, e uma bandeira que instituía uma religião, impunha uma religião, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, que patrocinou as expedições. O que nossos ancestrais, né, trouxeram foi Inquice, povo banto, Vodun, povo Jejeuefon, e Orixá, povo Yorubá, e que foi acolhido pelos indígenas, que são os povos originários dessa terra, e que com eles aprendeu o segredo das folhas, e conheceu todos os lugares sagrados, porque a natureza é divindade. E é dessa relação surge, então, a Umbanda, que é um assunto para um outro encontro. Mas, nesse momento, é importante marcar que a Maafa, que se dá com a colonização árabe-europeia, né, em relação aos africanos, mata sem matar, mas também mata os corpos, que continua com todos os processos pela ideologia da branquitude. Quando você encontra uma pessoa que totalmente destituída de uma autoimagem, destruída na sua autoimagem, negra retinta, quando a gente chama de primeiro tom, que são as pessoas que têm mais melanina, você olha para elas e ela pergunta qual a sua cor e ela fala, eu sou branca. Ou seja, ela foi destruída na sua autoimagem, de tal forma que ela não consegue mais se enxergar. Não sei como cada um recebe isso que eu estou trazendo, mas são questões para que nós reflitamos sobre as relações a partir desses lugares de superioridade e inferioridade, a partir de um continente, a partir de uma territorialidade que arranca das pessoas o seu direito a ser, em detrimento de características das quais eu, do meu lugar, não reconheço, e como eu tenho poder, eu defino se elas devem ou não ser consideradas. E daí eu crio políticas e estratégias para a eliminação. E atacar o sagrado nada mais é do que um desses pedacinhos dos processos da Maafa. No próximo encontro a gente continua esse assunto, tá?
Até mais.